Diante dessa situação que você se encontra, diante desse problema que surgiu, que chegou sem avisar, sem você esperar, você está olhando para quem? Aonde estão os teus olhos? Qual a direção do teu olhar neste momento, nesta situação? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus 14, versículo 22. O título da palavra é o assunto da palavra: Jesus anda por sobre as águas. Olha para cá. Jesus anda por cima desses teus problemas. Basta tão somente você crer nele, que ele existe, que ele está vivo, que ele está como forte e valente para te socorrer. Seja o problema na área da saúde, seja o problema na área financeira, seja o problema na área espiritual. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o tamanho dele, há quanto tempo ele está aí. O que importa é que Jesus é poderoso para andar em cima deles, para pisar na cabeça da serpente que se levantou para te picar, que se levantou para te parar, que se levantou para pelejar contra você. O que importa é que ele é poderoso para andar em cima deste mar que quer te afogar, para andar em cima deste mar que quer fazer com que o barco afunde. Ele é poderoso para te ajudar, amém? Estou falando para você de um Deus que é poderoso para te socorrer aí nesta situação, aí nesta aflição, hoje, agora, se você crê nele, amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 22 do livro de Mateus 14. Diz assim no versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então a palavra do Senhor está nos relatando aqui que o Senhor Jesus, ele enviou os discípulos logo depois de uma pregação que ele tinha feito para todo aquele povo que o acompanhava, que o seguia, que o servia. Ele foi e despediu os discípulos para irem para outro lugar, para ir e seguirem sem o Senhor Jesus de barco. Os discípulos foram na frente e o Senhor Jesus ficou atrás para subir ao monte para orar, para falar com o Pai, para falar com Deus. Então aqui a Bíblia diz que quando ele despediu as multidões, ele foi e despediu os discípulos a seguirem à frente. E ele subiu ao monte para orar. E a Bíblia fala que, entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estados da terra açoitado pelas ondas. Veja bem como que é a história. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite foi Jesus se encontrar com eles, andando sobre o mar. E a palavra do Senhor nos ensina que os discípulos, aquelas águas começaram de repente a se agitarem. O barco a ponto de se afundar, a ponto de entrar água dentro do barco. Mas a palavra do Senhor fala que de repente vai Jesus se encontrar com ele. Jesus estava lá no monte orando, falando com o Pai. Escute bem. E os discípulos cá embaixo no mar, ali a ponto de se acabarem no meio daquele mar. As águas estavam sendo contrárias, as águas não estavam a favor deles, estavam agitadas, o vento estava contrário, a situação que de repente estava numa bonança, de repente eles estavam em terra juntamente com o mestre, de repente pegam o barco, pegam o mar e seguem mar fora, de repente se agitam as águas do mar, de repente os ventos que estava a favor deles, a favor da remação, de repente se torna e fica contrário.
Mas veja bem que na hora que se torna tudo isso, o Senhor Jesus está lá em cima no monte orando, falando com Deus. Estava ali a intimidade com Deus. De repente o Senhor Jesus vai se encontrar com aqueles discípulos andando sobre o mar. De repente Jesus chega até eles, andando por cima do mar, andando em cima daquilo que estava a ponto de acabar com eles, a ponto de matar eles afogados. Porque imagina você a cena, a água do mar se agita, o vento para completar não coopera, se ajunta as águas agitadas com o vento. Imagina só você a destruição. Então a Bíblia fala que no versículo 28, que eles ali no meio daquela tormenta se avista, vê aquele homem andando por cima do mar, nunca tiveram aquela visão gloriosa, nunca viram aquele poder tão glorioso naquele momento. Mas a Bíblia fala que quando eles veem Jesus, eles nunca viram aquela imagem, nunca viram aquela situação, nunca passaram por aquilo. A palavra do Senhor fala que eles têm medo e dizem, nossa, é um fantasma. Pensaram que estavam vendo fantasma, mas Jesus imediatamente, para acalmar o coração deles, falam, não temas, porque sou eu, tenha um bom ânimo, não temas, não tenham medo, não se apavorem, porque sou eu, imediatamente. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro ali, ousado, foi e falou com o Senhor Jesus naquela hora, Senhor, se é o Senhor, então permite-me que eu vá me encontrar contigo. Então ele ali crendo, se é o Senhor eu vou, se ele deixar eu vou. O Senhor Jesus vai e diz o quê? E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E Pedro, ao escutar a palavra do Senhor, dizendo, vem! Ele foi. A Bíblia fala que ele foi. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Veja bem que quando ele escuta a voz de Jesus dizendo, vem! Ele desce do barco, ele pisa nas águas. A Bíblia está relatando aqui que ele pisou na água e ele andou. Ele não só desceu do barco e ficou ali parado não, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro andou por sobre aquilo que queria matá-los. Ele andou por sobre aquilo que queria afundá-los naquele mar. E você que está aí, o que é que está querendo te afogar? O que é que está querendo te afundar? O que é? Qual é a situação? Dentro dessa palavra de hoje, Deus está te mostrando que você pode sim se levantar e andar diante dessa situação, diante do desemprego. Você pode sim caminhar diante dessa situação, dessa depressão, dessa falta de força, desse desânimo. Você pode sim andar, você pode sim caminhar, porque aquele que fala contigo para você vir, para você ir, para você se levantar, para você sair e ir e andar, é o mesmo que lhe dá força. Basta então somente você escutar a voz dele, basta então somente você ir de encontro a ele, basta então somente você confiar nele. Pedro escutou a voz dele, obedeceu e andou em cima do mar, andou por sobre as águas, andou por cima daquilo que queria matar eles, queria acabar com eles, queria afundar eles, entendeu? A mesma coisa é você, se você escutar a voz de Deus, você não vai afundar, você não vai parar, você não vai se acabar, você não vai desistir, você vai insistir, você vai perseverar e vai chegar lá e vai vencer em nome de Jesus toda essa tempestade que se levantou contra você. Você vai vencer esse vento vai cessar, vai se acalmar em nome de Jesus, amém? Basta então somente você crer, escutar a voz de Deus, crer e prosseguir, não parar, mas insistir. Então a Bíblia diz no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor que fala comigo, então
Me chama para eu ir me encontrar contigo em cima desse problema. Então me chame, porque eu vou te buscar mesmo com dor, mesmo ferido, mesmo aflito, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo sendo atacado, mesmo sendo humilhado. Eu vou me encontrar contigo, porque ele sabia a quem ele servia, porque ele sabia a quem ele estava seguindo. Ele sabia, então ele falou: ordena, Deus, que eu vou. Ordena, Senhor, se é o Senhor, ordena que eu vou. Talvez você está precisando, o que você estava precisando nesse dia de hoje, nessa situação na sua vida, era ouvir a voz do Senhor, falando: venha, e Ele está falando com você. Não sei qual é a situação que você se encontra, qual é a tua prostração, não sei como você amanheceu nesse dia de hoje, neste momento que você está vendo este vídeo, aí na tua frente falando contigo. Não sei qual é o problema que quer te parar, que quer te afundar, que quer tá querendo te afogar. Não sei qual é, mas Jesus está falando com você. Levante-se e venha. Venha. Levante-se, Pedro, venha. Ele te chama para ir de encontro com ele. Ele te chama para você se levantar para ir se encontrar com ele, porque a força que você precisa vem dele. Se você está nele, você pode tudo. Todas as coisas você pode. Ele mesmo está escrito na palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito ou não está? Está? Está. Está escrito, então você pode. Se ele diz que você pode, então você pode se levantar daí hoje, se levantar daí agora. Você pode se levantar, parar de pensar em desistir. E você pode trocar esses pensamentos contrários, pensamentos de derrota, e levantar-se e insistir em Deus. Então a palavra do Senhor diz que ele falou no versículo 29, e ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Jesus chamou. Ele ouviu e foi. Ele ouviu e fez, como Jesus falou. Mas a Bíblia diz no versículo 30 que, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Ele foi, mas de repente a Bíblia diz que ele saiu do barco, começou a andar por sobre as águas, em cima das águas, Pedro. É assim quando você está olhando para Deus, quando você escuta a voz de Deus, você mesmo cheio de problema, atolado de problema, mesmo assim você tem forças para lutar, mesmo assim você tem forças para caminhar, para prosseguir, porque você escuta a voz de Deus e vai. Então aqui ele olhou para o vento, ele tirou os olhos de Jesus, imediatamente, tira os olhos de Jesus para algum lugar, tem que estar olhando. Se tira os olhos de Deus, a visão de Deus, se deixa de escutar a voz de Deus e começa a olhar para os problemas que te cercam, nós vamos afundar. Então é necessário, se você não quer afundar nessa situação, se você não quer ficar aí parado, prostrado, depressivo, preso nessa situação, é necessário você olhar para Jesus. Comece olhando para Deus, porque teu socorro vem de Deus, teu socorro vem só de Deus, está unicamente em Deus. A Bíblia fala que ele, porém, olhando na força do vento, tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, aquilo que queria acabar com eles. Era o vento que estava agitando aquelas águas. Ele olhou para a força do vento e teve medo. Se você olhar para esse problema aí, se você continuar olhando para essa situação, você vai sentir medo e você não vai ter forças para caminhar. E você não vai ter forças para lutar. Você não vai ter forças para chegar onde você sabe que tem que chegar, mas não tem força para prosseguir, porque está olhando para o problema. Entendeu? Se ficar olhando para aquela situação lá dentro da congregação, você não vai ter força para prosseguir diante de Deus. Você vai parar, você vai estacionar, entendeu? Sim ou não? Se você ficar olhando para o problema no casamento, mas quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, não muda. Você está olhando para o problema, olha para Deus. Porque quem age por você é Deus. Para de olhar para o problema. Mas já encomendei tanto, encomendei a outro que precisa do emprego, ninguém arruma. Eu vou parar de
você. Para de olhar para o problema, senão você não vai sair do que tá. Para de olhar para a situação, senão você dela não vai sair. Olha para Jesus, que é o que te diz, vai, é o que te dá ordem, venha, é o que te manda ir, seguir, prosseguir, não parar. Olha para Jesus, o vento e o mar te para, o vento e o mar te fala, está falando com você, pare, você não consegue, você não pode, você não tem, mas Jesus manda você ir, Jesus diz que você pode, Jesus diz que você tem, que você vai vencer. O vento e o mar fala que não, eles são contrários à vontade de Deus, eles vieram para te parar, vieram para te matar, surgiram para te afogar, entendeu? Então para de olhar para o vento, para de escutar a voz do vento, para de olhar para as águas e olha para Jesus que te ordena, vá meu filho, vá minha filha, você consegue, você vai vencer, você vai chegar lá, você vai atravessar essa fase difícil, mas a escolha é tua. Pedro escutou, venha, e ele foi. E a Bíblia diz que, reparando porém na força do vento, teve medo. Se você olhar vai ter medo, você não vai ter força para prosseguir. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E ele olhou para o vento, tirou os ouvidos da voz de Deus, tirou a visão de Deus e olhou para o vento. Mas imediatamente começou a afundar. É assim que acontece. Entendeu? Se você deixa de ouvir a Deus, se você deixa de olhar para Deus e olha para os problemas que te cercam, só olhar para esses problemas não vai resolver nada não, meu filho. Você tá aí olhando para os problemas. Tá resolvendo alguma coisa? Não. Só tá te causando aflição, só tá te causando desespero, vontade de parar, vontade de acabar com tudo e com todos, até tirar a própria vida, porque você está olhando para o lado errado, você está olhando para o errado. Tem que olhar para o que é certo, olha para a direção que te dá foco e saída, e não para aquele que te para mais ainda. Olha para Jesus, escuta a voz dele hoje falando contigo. Ele diz no versículo 31, começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. E no versículo 31 diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entendeu? Ele escuta a voz de Jesus, venha, ele vai e anda por cima do problema, mesmo ali no problema, o cercado de problema. Imagina o mar, imagina você, as águas do mar, e ainda por cima vento forte, o barquinho balançando, água querendo entrar dentro do barco para afundar. Se não fosse Jesus ali naquela hora, assim como se não for Deus aí nesta situação, neste momento, nessa aflição, se não for Deus aí por você, como que vai ficar a situação? A mesma coisa foi na vida dele. Ele olhou para o vento, começou a afundar. Mas a Bíblia diz que ele não aceitou aquele afundamento, não aceitou perecer, não aceitou morrer. Imediatamente ele clama e diz o quê? E prontamente ele vai e diz, salva-me, Senhor. Ele gritou, salva-me, Senhor. Gritou e disse, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E aí você, nessa situação você está clamando por quem? Está buscando a quem? Está pedindo socorro a quem? A quem você está falando? Socorre-me, ajuda-me, salva-me. Está pedindo a quem? A Bíblia diz que Pedro pediu a Jesus. E a Bíblia diz no versículo 31 que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Nos dias de hoje, nesse momento de agora, basta tão somente você clamar o socorro de Deus. Basta tão somente você gritar a Deus diante dessa aflição aí que você está. Diante desse problema aí, seja ele qual for, clame a Deus, peça socorro a Deus, e Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te ajudar. Não importa o mar, não importa qual é o vento, como que o vento está, ele veio para te parar. Esse mar veio, surgiu para te afogar. Não pense você que é para o teu bem essa situação. Não, é só para uma coisa, para te levar para mais perto de Deus, para te levar a clamar por Deus, para te levar a buscar Deus. Então, levante-se da prostração hoje, agora, e faz igual Pedro, que gritou, socorre-me, Senhor. Ele está
pronto para te socorrer. Ele está pronto para estender a mão dele poderosa e te ajudar. Creia tão somente em Deus. Creia tão somente na palavra de Deus que fala contigo hoje. Fala contigo agora. O mesmo Jesus que estava com Pedro. O mesmo Jesus que falou, venha. É o mesmo que te fala, você pode sim caminhar, você pode sim viver no meio dessa tormenta, você tem força sim para prosseguir, levante-se, porque aquele que fala com você hoje, aquele que fala com você agora, é o que te dá força, é o que vai te ajudar, é o que vai abrir as portas, é o que vai suprir a tua necessidade, é o que vai banir toda essa situação maldita no teu casamento, é o que vai colocar tudo no lugar que está fora. Basta tão somente você clamar a ele. Pedro falou, socorre-me, Senhor, e a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão dele poderosa, pegou-o pela mão, tirou-o daquela situação e levantou-o e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? E você que está aí, porque você duvida? Porque você duvida? Confie mais em Deus. Confia mais nesse que você diz que é o seu Deus. Ah, pastora, a senhora não está na minha pele. Não sabe como que está a situação. Deus sabe como está. Os discípulos estavam lá no mar, numa situação difícil, terrível. Jesus estava lá no monte, lá no alto orando. Ei, Jesus está lá no alto, vendo a minha e a tua situação. Então creia nele. A qualquer momento ele chega para te socorrer. Ele chega para te ajudar. Eles estavam lá no meio do mar. A Bíblia diz que lá vem Jesus, andando por cima do mar, e falou para eles, não tenham medo, sou eu para colocar no lugar aquele que está fora do lugar hoje, agora. Crê em Deus, confia em Deus, para de ser incrédulo, confia nesse Deus que eu estou te apresentando. Se você já confia nele, se você já conhece ele, confia mais. Para de reclamar e olha para Deus, para de olhar para as dívidas, para de olhar para o problema no casamento, para de olhar para a situação difícil dentro de casa, para de olhar para o problema familiar, para de olhar para essa enfermidade, para de olhar para esse resultado dos exames que deu contrário, deu a favor da enfermidade. Para de olhar para tudo isso e olha para Deus, porque o teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus. Para de duvidar, não duvida. É Ele falando contigo hoje na terra. No versículo 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus chega, nada nem ninguém resiste à presença dele. Cessa o vento, cessa as águas, o que está agitado, o que está fora do lugar, aonde tem contenda, quando a presença dele chega, tudo cessa, porque ele é aquele único que dá ordem, o vento se acalma. Ele é aquele poderoso, que é o único que o vento se cala para ouvir ele falar. Esse é o seu Deus, esse é o Deus que eu estou te apresentando, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Eu estou te apresentando um Deus forte, poderoso, que pode te socorrer, pode te ajudar nessa situação aí. Esse vento vai secar, vai cessar. Essa tempestade vai se acalmar. Você crê? Creia e não duvide, porque ele perguntou. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, homem de pequena fé. Ei, mulher de pequena fé, por que você duvida? Porque você está duvidando que a qualquer momento ele vai agir a seu favor. Porque você está duvidando que a qualquer momento ele chega e coloca tudo no lugar, o que está fora no lugar. Porque você está duvidando. Confia mais em Deus. Diz no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus chega, tudo se acalma. Entendeu? O cenário de derrota se transforma num cenário de vitória. Creia, confia nele, confia em Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Quem está falando com você é o Filho de Deus.
Aquele que está escrito que foi dado todo poder e autoridade ao nome dele. Se tão somente você clamar aí, diante dessa situação, se tão somente você olhar para essa situação, olhar para essa dor, olhar para essa enfermidade, olhar para essa depressão, você mesmo aí declarar, ó, é depressão do inferno, você não é maior do que o meu Deus. Em nome de Jesus, sai da minha vida hoje, sai da minha vida agora, sai tristeza, sai melancolia, sai todo o mal da minha vida. Satanás, você não tem poder dentro da minha casa, não tem poder na minha família, não tem poder no contra o meu emprego. Em nome de Jesus. Basta tão somente você clamar a ele. E ele te socorre hoje. Agora, se você crer e não duvidar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nos dias de hoje. Estarei fazendo uma breve oração em prós da sua vida, em prós da situação em que você se encontra, que eu não sei como você se encontra, como você está. Mas eu creio que você ouviu a voz dele. E se você obedecer, você vai vencer. Você vai se levantar de onde você está. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, se possível for. Não deixa que nada nem ninguém tire a tua atenção neste momento. Amém? Fica aí, foca no que você quer. Qual é a área da tua vida que você quer que Deus toque, que Deus visite? Ele vai visitar hoje. Vai visitar agora. Porque a Bíblia diz que Pedro clamou: socorre-me, Senhor! E a Bíblia diz que Jesus prontamente o socorreu. Jesus está pronto para te socorrer. Só está esperando o teu grito, o teu pedido de socorro, de ajuda. Creia! Vamos clamar ele hoje. Bora clamar ele agora. E a presença dele vai chegar aí hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então diga amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqui, meu Deus, neste lugar eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, Pai. A favor desta família, Deus. A favor dessa pessoa que está representando a família dela. A favor dessa pessoa que está representando o trabalho dela. A favor dessa pessoa que está representando o casamento dela. Deus, a favor dessa pessoa que se encontra, meu Deus, triste, angustiada, com a fé abalada. Oh, meu Deus, que hoje não amanheceu um dia tão legal. É uma perseguição espiritual contra a vida dela. Deus, eu para te apresentar, meu Deus, a vida dessa pessoa que se encontra em um mar de problemas, a vida dessa pessoa, meu Deus, que os ventos estão contrários a ela, contrário à vida dela. Deus, de repente surgiu uma tempestade, de repente surgiu um problema, uma situação contra a vida dela, meu Deus, e ela não sabe qual rumo tomar, qual rumo seguir. E eu te clamo neste momento, meu Deus, porque está escrito que Pedro te clamou: socorre-me, Senhor. E a tua palavra diz, Deus, o Senhor fala que prontamente, meu Deus, o teu filho amado, o Senhor Jesus, estendeu a mão dele poderosa e o socorreu, e o levantou, e o tirou daquela situação em que ele se encontra, que queria matar, que queria afogar, queria, meu Deus, acabar com tudo e com todos. Mas o Senhor chegou, e aonde o Senhor chega, o mal não prevalece. Aonde a tua presença chega, o mal não prevalece. Aonde a luz está, as trevas não podem ficar. Então, meu Deus, eu te peço, envia a tua presença hoje, envia a tua presença agora. Vai de encontro da alma aflita, da alma que triste, angustiada, e arranca a depressão. Todo mal, em nome de Jesus, eu te peço que venha ser arrancado hoje, agora, em nome de Jesus, meu Deus. Toca do alto da cabeça à ponta dos pés. Vai tocando, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E visita esse coração. Visita, meu Deus, os órgãos dessa pessoa. Toca na mente, no consciente, no subconsciente. E todo mal que está por trás dessa aflição. Todo mal que está por trás desse problema na vida dessa pessoa. Todo mal que está dentro dessa casa, causando as contendas, a briga, a desunião. Em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus agora. Eu ordeno para todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saiam e não voltem nunca mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você que crê, levanta as mãos para o alto e diga: Deus, eu creio e recebo libertação sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, em nome de Jesus. Recebo libertação de todo mal, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus.
Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fica com essa palavra no teu coração, para essa situação da tua vida de hoje, de agora. Amém? Fica com essa oração para a tua vida. Ele falou contigo hoje, ele falou contigo agora. A direção que você vai seguir, a direção que os teus olhos vão seguir, eu não sei. Mas você ouviu a voz dele, que enquanto Pedro olhava para ele, ele disse, vem. Enquanto Pedro estava olhando para ele, começou a andar por cima daquilo que queria matar ele. Mas de repente Pedro começa a sentir o vento e olha para o vento. Começa a sentir os açoites e olha para aquilo que estava machucando, maltratando e começa a afundar por ter tirado os olhos de Jesus. Entendeu? A mesma coisa eu e você. Se você parar de olhar para Deus, se você parar de acreditar, confiar em Deus, você afunda nessa situação que ela surgiu só para um propósito. O intuito dela é te afundar, é te matar, é acabar contigo, entendeu? Mas através dessa situação, você vai chegar até Deus. Através dela, você vai se aproximar de Deus. Não tira os olhos de Jesus. Para de olhar para o problema e olha para aquele que é de onde vem a solução desse problema. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.